O que toda lição como pai, como marido, suas andanças nas nações, você falar assim: gente, se eu tenho um conselho para dar, seria esse. Geralmente as pessoas não entendem a forma que eu prego, né? E às vezes eu sou atacado na internet porque eu faço muitas frases. E as pessoas às vezes me ligam me xingando. Até esses dias me colocaram num site aí falando que eu sou o Salomão do século 21, o homem das frases. Que bênção. É igual Jesus, né? Quem os homens dizem que eu sou? Elias. Me compara com gente top, tá bom. Perdi meu pai há 12 anos. E encerrando a minha fala, eu tenho tentado amar Jesus. Eu tenho tentado amar Jesus. Eu tenho tentado amar Jesus. E hoje, diante de muitos lugares que pela bondade de Deus eu tenho ido, eu sempre encerro falando isso. Só lute para amar Ele. Meu pai era um velho. Meu pai lia muito a Bíblia, vocês não têm noção. Eu desconheço alguém com a cabeça mais rápida do que meu pai. Vocês ficam, o Jacques tem a cabeça rápida. Vocês não têm ideia que era meu pai. E algumas coisas que eu falo hoje, papai falava antes. Essa maneira de trocadilho é tudo dele. E uma coisa que ele falava que eu nunca vou esquecer: Jesus nunca chamou Deus de Deus, só chamava ele de pai. E nunca chamou Maria de mãe, só chamava ela de mulher. Jesus só está colocando as coisas em ordem. Mas ele dizia o seguinte: toda vez que você conhece a religião, ela te apresenta um Deus. Mas toda vez que você conhece o Filho, ele vai te revelar um Pai. A última coisa que eu ouvi da boca dele, falando da Bíblia, eu fiz um podcast agora com o Negro, eu falei sobre isso. Ele diz para mim, eu lembro disso, eu repito o que ele falava. Eu tenho coisas anotadas que ele falava. E ele dizia o seguinte: o filho pródigo perdeu a herança, perdeu os amigos, perdeu o trabalho, mas ele não perdeu uma coisa: o caminho de volta para casa. E o que conectou ele ao Pai foi o caminho. Porque, Pedro, encerro, as pessoas querem conviver com a sua espiritualidade, mas elas não sabem conviver com a sua humanidade. Eles estão prontos para conhecer o pastor Pedro, mas eles não estão prontos para lidar com o Pedro. Porque as pessoas te veem na internet e vê lá um super-herói, não sabe, somos homens. Tem gente que eu acordo chorando e falo: o que está acontecendo, meu Deus do céu? São estações diárias dentro da própria da gente. E eu digo a vocês: o mundo está nos esperando, as nações nos esperam, a missão está no nosso caminho. Deus te chamou para fazer alguma coisa. O seu Instagram não é uma plataforma para que o seu corpo seja mostrado. O seu Instagram é uma plataforma para que Cristo seja conhecido. Tá aqui os dois ali que podem falar de missão mais do que eu. Viveram, foram para a África, têm uma experiência extraordinária sobre missões. Eles vivem disso, pode falar disso. Mas a Bíblia diz, e você sabe se você prega isso: quando o evangelho do reino for pregado em todo mundo, a maior missão da igreja está agora: espalhar a semente do evangelho. Por isso o livro chama Sementes para a Vida. Porque a Bíblia diz em Lucas 8:11, esta é a parábola: a semente é a palavra de Deus. Se a semente é a palavra, nós somos o terreno. Deus colocou uma semente nas suas mãos. Libere as sementes. O seu trabalho é uma plataforma onde Deus te colocou lá para você ser o sal e luz. As pessoas não têm que olhar para você e enxergar você. As pessoas precisam olhar para você e enxergar Jesus em você. Você não é o caminho, mas Deus pode te usar como uma placa. As pessoas precisam enxergar Cristo em você, porque a Bíblia diz, Paulo falou que Cristo em nós é a esperança da glória. E eu concluo: quando o machado do moço caiu na água, eles chamaram Eliseu e disseram: Eliseu, o machado caiu. Eu não sei se Eliseu sabia nadar, ele poderia pular de ponta, mas o texto diz que ele pegou um pedaço de árvore e jogou nas águas. E eu pergunto a vocês: o rio não é água corrente, sim ou não? Sim ou não, gente? Para fechar minha parte, o rio não é água corrente, sim ou não? Tudo que você joga no rio, o que a água faz? Não conta para ninguém. Eliseu jogou e a madeira ficou parada. O rio continuou correndo, a madeira parada. O rio correndo, a madeira parada. O que eu aprendo? Que o machado que caiu fala de Adão, mas a madeira parada fala da cruz.
A água fala da vida, que ela leva a história de todo mundo, menos a mensagem da cruz. O mundo inteiro, a história de Michael Jackson daqui a pouco passa, a história de Maradona daqui a pouco passa, a história do Messi daqui a pouco passa, mas a história do homem da cruz, a água não vai conseguir levar. O mundo não vai conseguir apagar essa história. Entenda, quando os hebreus saíram do Egito, eles ainda sentiam saudade de lá. O maná perde o sabor quando a cultura egípcia ainda continua sendo saboreada na mente de quem esteve lá. Eu não posso estar degustando do maná sentindo saudade do Egito, porque o pepino quem dava era Faraó, a cebola quem dava era Faraó, o trigo quem dava era Faraó, mas o maná, ou seja, tudo que eles comiam lá no Egito vinha de baixo. Quando eles chegaram no deserto, o maná não vem de baixo, o maná vem de cima. Então Deus está dizendo, se você tem um provedor, não precisa ficar preocupado com a provisão. Deus vai cuidar de ti, vai cuidar dos seus filhos, vai cuidar da sua parentela. E as sementes que você não colher dela, fique em paz, as próximas gerações colherão. Deus abençoe vocês. I love my church.